Ethereum 4.700 dólares, muito perto do seu topo histórico. E hoje, por causa dessa notícia, eu vou mostrar algo que eu nunca mostrei para você, que eu guardo desde 2023. Muita gente, na época que eu falei que fiz isso, muita gente questionou, muita gente criticou, e agora está começando a valer a pena depois de eu ter sofrido quase 2 anos por causa disso. Então vem comigo aí para o vídeo de hoje que você vai ver a maravilha que eu vou mostrar para vocês. Estou muito contente mesmo. É claro, é natural a gente estar contente quando a gente vê o mercado na situação que está. E por isso, pelo meu contentamento, pelo seu contentamento, eu sei que você está feliz, mas ainda não está inscrito aqui no canal. Peraí, aí é fuleiragem. Pega o controle, bota pra cima, bota uma vez pro lado, você vai na bolinha tá minha cara, você aperta e aí vai apertar aí, inscrever-se. Beleza, você pode voltar, continuar assistindo o vídeo e se quiser já deixa o like. E no celular, cara, é mais fácil ainda. É só agora vira o celular na vertical, assim, né, normal, e aí você clica no inscrever-se. Depois você volta para horizontal para se embora assistir o vídeo, tá bom? É o canal que mais cresce no YouTube cripto brasileiro, é o nosso agora. Nos últimos 30 dias, nós somos o canal que mais cresce. Eu estou muito feliz, muito contente. Cara, já são quase 150, 200 inscritos todos os dias, porque você que está aí está escrevendo. Enrolei muito, mas vamos começar aí, porque o negócio tende a ser maravilhoso. E eu já vou começar logo mostrando aí, não vou fazer suspense até o final não, vou começar logo mostrando sobre o que eu estou falando aí, a minha alegria quando a gente olha e vê o Ethereum batendo 4.000. Olha só, tá exatamente 4.698 aí. Ele foi rompendo todos os nossos alvos roxinho que a gente vem traçando junto com vocês. O último, que inclusive eu mencionei lá na live que a gente fez lá no canal do Luiz Santana com o Douglas Tadeu também. Douglas, abração. Luiz, abração. Foi o alvo dos 4.416 dólares. Foi o último alvo antes do topo histórico que nós havíamos mencionado, de que rompendo esse alvo ele ia buscar diretamente o topo histórico, porque havia um vazio de transações de volume nessa região. E tá aí a prova, ele realmente esticou muito bonito aí, agora praticamente ele subiu quase livre, né, da região aqui, ele subiu 6, 7% praticamente livre aí, o que foi, ó, tá vendo o que eu falei, ó? Muita negociação nessa região de baixo, muita negociação, mas aqui, a partir dos 4.416, praticamente não tinha volume de negociação, então ele iria subir muito forte até bater o topo histórico. Então a gente está aguardando que ainda esta semana ele venha bater o topo histórico. Mas beleza. Eu vou mostrar outras coisas, vou falar outras coisas na live, vamos ver alguns dados econômicos que saíram ontem, que incentivou o mercado a encontrar. Vamos dar uma olhada em algumas altcoins que eu mencionei também no vídeo de ontem e a gente vai ver como ela performou hoje, ok? Mas sobre o que eu guardei desde 2023. Então vamos dar aquele volta no tempo aqui. Deixa eu colocar o Bitcoin aqui, vamos ver o Bitcoin e vamos voltar para 2023 aqui. Em 2023, em janeiro de 2023, eu fiz um vídeo, tá aí no canal, basta você buscar, acho que dia 2 de janeiro de 2023, eu fiz um vídeo aonde eu mencionei a possibilidade real do Bitcoin. Imagine, estávamos aqui, mais ou menos, o Bitcoin praticamente a 16, 17 mil, e eu fiz esse vídeo mencionando a possibilidade real de 2023 o Bitcoin bater 32 mil dólares em julho deste ano, do ano de 2023. Com isso, lembra o que eu sempre tenho trazido para você? Para mim, hoje, cada vez mais o mercado é como um jogo de xadrez, onde a gente projeta os nossos movimentos de acordo com a jogada do adversário. Então, na minha visão, o adversário ia levar até julho de 2023 o Bitcoin a 32 mil dólares. E para isso eu iria pegar todos os Bitcoins que eu tinha e fazer um swing trade para vender ele quando ele rompesse os 30 mil, próximo dos 32, e depois tentar recomprar
no recuo que ele provavelmente iria fazer entre agosto e setembro aí. Tudo isso eu falei em um vídeo no início de janeiro, aqui atrás, ó, aqui atrás, ó. Foi o verdadeiro vídeo bola de cristal aí. Mas era uma bola de cristal projetada com gráficos, com estrutura, com Fibonacci, linhas de tendência e ciclo de Bitcoin. Beleza, o que é que aconteceu? O Bitcoin, em abril, aqui, ele rompeu os 30 mil. E eu mencionei, quando ele rompesse 30 mil, eu iria colocar uma ordem de venda para poder, caso ele não chegasse nos 32 e voltasse, o stop dava e eu vendia os meus Bitcoins. Isso aconteceu antecipadamente, né? Eu projetei aqui para julho, ele aconteceu o rompimento em abril. Eu coloquei uma ordem em 29.300, se eu não me engano, aqui. Foi nessa região aqui, 29.300. E ele veio logo nos primeiros dias de abril, rompeu. Tudo isso está documentado em vídeo em 2023 no meu canal. Se você for nessa região aqui de abril de 2023, você vai encontrar o vídeo onde eu faço e mostro esse swing trade. Então eu vendi aqui a 29.300, se eu não me engano, e quando eu vendi eu disse, eu vou esperar ele cair de 26 mil para recomprar. Por quê? Porque na minha projeção, no meu jogo de xadrez, o Bitcoin em julho batia os 32 mil dólares. Eu mantive o estudo que eu tinha feito no início de janeiro de 2023. Quando ele caiu aqui de 26 mil, eu comecei a recomprar. E eu recomprei todos os Bitcoins novamente. Eu consegui fazer o primeiro swing trade top envolvendo 100% do que eu tinha no mercado. E eu recomprei aqui. Ele pum, 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 disparou, rompeu os 30 mil novamente. O que foi que eu fiz? Coloquei uma ordem nos 29.700, porque eu digo, vai que ele rompe os 32, vai para os 35, a gente nunca sabe, né? Quem manda é o mercado, a gente projeta o nosso tabuleiro de xadrez, a melhor jogada que a gente vai ter. Eu coloquei nos 29.700, ao cair aqui dos 29.700, mais ou menos final de julho, realizou a minha ordem e eu tinha feito o meu segundo swing trade, né? Então, eu tinha Bitcoin a 19 mil e pouco de preço médio, 18 mil e pouco de preço médio, vendi nos 29 e pouco, recomprei novamente aqui abaixo dos 26, vendi novamente nos 29.700 e aí comecei a mencionar a mesma coisa. Quando ele baixar dos 26, eu começo a comprar. Ele demorou, aí em agosto ele deu essa lapada aqui, ó, de 28 para 26.300 em um dia. Caiu, neste dia aqui, o Bitcoin chegou a cair quase 10%. E aí, claro, eu me assustei, porque isso, eu não lembro exatamente o que é que houve nessa data aqui em agosto de 2023, mas para mim tinha todo o sentido de poder ser um cisne negro. E aí eu me preocupei e não recomprei todo o Bitcoin. Eu tinha prometido que comprava abaixo de 26, não comprei. O que é que eu fiz? Comprei tipo os 10%. Aí ele continuou andando aqui, ó, ele batia 26 e eu dizia, quando cair de 26 eu compro. Aí ele, pum, explodiu novamente para 28. Eu digo, caramba, me lasquei. Aí ele veio, caiu novamente aqui abaixo dos 26, aí eu comprei mais 10%, então eu fiquei 20% comprado. Aí ele, pum, voltou aqui acima dos 26. E nessa história do dia em setembro em diante, ele não perdeu mais os 26 mil dólares. E neste momento eu fiquei apenas com 20% comprado e 80% do valor que eu tinha em Bitcoin ficou dolarizado. E aí, quando nós tivemos este movimento aqui no Bitcoin de rompimento desta LTA aqui, ok? Praticamente aqui no dia 16, quando ele rompeu essa LTA e retestou nos 28, eu digo, cara, eu não vou mais recomprar Bitcoin, porque ele explodiu, né? Praticamente eu fiquei aguardando ainda a queda, ele retestou e já abriu em 2, 3 dias, praticamente ele entregou aí mais de 20% de alta, 22% de alta, e eu disse, agora eu não vou recomprar Bitcoin
mais caro do que o que eu vendi. O que é que eu vou fazer? Resolvi então comprar Ethereum nesse dia. Fui lá e comprei aqui nessa região. Eu comprei Ethereum aqui a 1.579, mais ou menos aqui nessa região. Quando o Bitcoin explodiu dia 20 e pouco aqui, eu comprei Ethereum a 1.579. Toda a grana que eu tinha, os 80% do swing trade que eu fiz em Bitcoin, uma parte do lucro, eu já mencionei a vocês, eu abri a pool de liquidez para comprar o meu carro com 12 mil dólares, né? Peguei um pedaço aí, eu ia comprar o carro à vista, 60 e poucos mil, mas decidi fazer a pool e pagar o carro com a pool e recomprei isso aqui, ok? E agora eu vou mostrar para vocês, pela primeira vez, a carteira que está, que daí por diante eu sofri um hater grande, uma crítica grande por causa disso aqui, ó. Olha aí o gráfico do Ethereum versus Bitcoin do dia que eu comprei. Olha só. É aquela história, né? Eu não conto a minha história senão a burra chora. Aqui, praticamente aqui. Cadê? Aqui assim, ó. Mais ou menos aqui. Tava nessa região aqui. Nessa região. E olha o que aconteceu com o gráfico Ethereum versus Bitcoin aqui. Ó. Só para você ter uma ideia. Foi mais ou menos aqui dia 20, mais ou menos. Eu cheguei a estar 67% no loss. Eu tive que amargar 67% do loss. E volta e meia, em alguma live eu comentava isso, de cara, eu resolvi trocar meus Bitcoin por Ethereum, eu tô arrependido, mas eu vou segurar, eu vou segurar, eu vou segurar. E agora, depois de segurar praticamente 2 anos, quase 2 anos, eu posso ver o Ethereum retomando força. E com isso, a brincadeira começou a ficar boa. A brincadeira começou a ficar boa. E olha só como a brincadeira está boa. Olha aí, ó. Comprado dia... Deixa eu ver se tem aqui a data. Ainda teve outra comprazinha. Aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eu marquei aqui 1.579, 3.613. Eu marquei hoje para vocês verem, porque assim você visualiza mais o que você consegue ter de ganho em cima desse padrão aqui. Olha só. Simplesmente porque eu tomei essa decisão. Eu tomei essa decisão aqui. E olha, agora está começando a ficar de boa. Começando a ficar de boa. E quem tem Ethereum perante o Bitcoin, ainda vai ver o Ethereum romper aqui, ó. O primeiro alvozinho é o 0.04 aqui, ok? O segundo alvozinho 0.046, o terceiro alvozinho 0.06. Então, gente, como eu gosto sempre de falar, não é sobre mostrar o que eu fiz, é sobre você acreditar em uma estratégia que você monta, mesmo que seja um position trade que você foca a longo prazo. Em 2023 e 2024, toda vez que eu comentava sobre isso, que eu comentava que eu tinha lá em outubro trocado os meus 80% do que eu poderia recomprar Bitcoin e perdi o bonde e não recomprei, e eu decidi comprar Ethereum porque a simetria do Ethereum seguindo o Bitcoin ia ser mais alta, eu tive que amargar quase 2 anos de dor no coração, tristeza e imaginar que eu tinha feito uma ação completamente errada, errônea com o meu capital. Mas eu não me desfiz dele. Atualmente eu tenho mencionado
ontem a 4.604, eu não vou dizer que foi a 4.700 porque não foi a 4.604, até estava conversando ontem à noite com a ADM, e foi na hora até que eu mencionei com ele, eu digo, ó, acabei de vender aqui 4.604, vendi mais 5% de Ethereum, não foi muito. Então hoje eu estou praticamente 32% dos meus Ethereums vendido, ok? Tem muito caminho para andar o Ethereum? É claro que tem, cara. É claro que tem. O Ethereum está praticamente no início de onde ele poderá ir, ok? No início. E eu mencionei, estava conversando com a ADM isso, e eu mencionei até o seguinte para ele. Eu digo, ADM, é o seguinte, o Ethereum, este mês de agosto, ele pode romper aqui os 4.800 e ele pode vir buscar essa região. A entrada neste, por quê? Porque depois dos 4.800 tudo é novidade no Ethereum, é como uma estrada nova, você não tem nem árvore do lado, nem casa, nem nada, é tudo livre. Então ele está livre para voar, na verdade. Então, quando ele bater essa região aqui, que para mim é uma região de FIBO muito importante, entre os 5.500 e os 7.300, nessa região, se eu não me engano, eu acho que eu estou falando da 1.61 e da 2.61 de FIBO aqui, é provável que a gente, caso tenha a correção no Bitcoin em setembro, é provável que o Ethereum também sofra uma correção não tão grande como outras altcoins, mas sim. E essa correção poderá chegar a de 20 a 30%. Então, a quanto o Ethereum poderá ir em setembro? Quanto? Tudo depende do topo que ele fizer em agosto. Então, hoje estamos no dia 13. Nós temos aí uma possibilidade da entrada da lua nova dia 22, que poderá levar o mercado a uma lateralização em queda. Então, a gente tem aí, próximo da região aqui, o Ethereum subir 18%, ele bate esse alvo dos 5.500 aqui, e se ele corrige dessa região em setembro, ele poderá voltar para os 4.100 dólares. Não é uma queda tão grande, principalmente para mim, que já vendi Ethereum a 3.900, ou seja, eu já vendi parte dos meus Ethereums antes dos 4.000 dólares, ok? Só que eu não vendi muito, estou vendendo escalonado, pouquinho, progressivo, como eu comento. E máximo 30% de queda levaria o Ethereum aqui nos 3.860. Beleza, aí neste momento eu entraria, porque entre agosto e novembro nós teremos o Ethereum fortemente entrando para esta região aqui do nosso retângulo. Ele vai entrar nessa região aqui entre os 5.500 e 7.300. É a minha projeção. E a minha projeção não é escrita em pedra, ou seja, ela é escrita num papel a lápis e nós podemos apagar e reescrever caso a gente veja que o mercado, o gráfico está entregando coisas diferentes daquilo que a gente está projetando, ok? Então, além disso, nós temos as altcoins que estão fortes aí junto do Ethereum. E tudo isso se deu pelas ordens positivas que o Trump assinou, né? Ele assinou algumas ordens lá para que os fundos de pensão pudessem investir em Bitcoin e tal, várias ordens. E com isso, e o calendário econômico ajudou, porque a gente teve ontem a divulgação de uma inflação igual à anterior, e era uma das coisas importantes que o Fed tinha necessidade para poder cortar os juros. Se viesse 2,8 ou acima disso, provavelmente não teríamos corte de juros em setembro. Então, a aposta para esse corte de juros em setembro, ele aumentou. Ontem estava em 89%, agora já está em 96%, justamente porque existe uma grande possibilidade após esses dados econômicos. Se está esperando pedidos iniciais de seguro-desemprego, que é necessário que aumente, ok? Eles têm uma projeção de diminuir, mas se ele vier como o anterior, 226 mil ou até maior, será mais uma certeza de que o Fed irá cortar juros em setembro. É natural que ao ter o corte de juros dia 17, nós tenhamos uma queda no mercado antes da recuperação em outubro. Normalmente é o que acontece imediatamente após o corte de juros. Com isso, a gente vai ter uma noção
a que ponto vai estar o mercado no mês de setembro e se vai consolidar essa queda projetada que nós temos para o mês de setembro. No volume de negociação nas exchanges, aquele valor dos 50 bi está se mantendo acima, voltou aos 57 bi, praticamente ele fez aqui um fundo de recuperação, enquanto tiver acima de 50 bi de dólares de negociação nos últimos 7 dias de volume dentro das exchanges, é muito importante para o crescimento do mercado. Em altcoin season, temos o Bitcoin já na posição aqui, ele está na posição, deixa eu ver, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 21 mais 3, 24, 25, na posição 26, ele tem que chegar na posição 38 para determinar que é um altcoin season, por esse gráfico aqui, né, pelo estudo que eles fazem aqui do índice de altcoin season. Então ele tem que bater no 75, a gente está esperando, ele agora está voltando para o 51, a posição está muito interessante, mas a galera continua comprando aí Ethereum, né? Atualmente não temos muita coisa no RSI estocástico no sobrevendido aí, deixa eu ver, eu tô no 4 horas, ok? Vamos ver no diário. No diário sim, a gente já tem algumas criptos, XMR, a Stella, está aqui no sobrevendido, isso é interessante, pode dar oportunidade de entrada, mas a maioria dela está aí já esticada. No semanal, que também para quem tem long term holder, né, para a galera que quer segurar um pouco mais tempo, pelo menos se você quer segurar até novembro essas suas altcoins interessantes agora para entrar seria essa Usual. Eu não conheço muito dessas, ó. Trump, Usual, Mocha, Dex. Eu esperaria as boas, pelo menos da top 100, voltarem aqui para essa região interna, ok? Sobre o Ethereum, a compra de Ethereum aí, hoje já teve, ontem, né, dia 12, já teve alguma compra aí, mas praticamente o Bitmain não meteu a mão no bolso por enquanto. Eles compraram dia 11, mas ele se mantém aqui atualmente com 1,2 milhões de Ethereum na carteira, num valor de 5,33 bilhões de dólares aqui. A SharpLink é a segunda, The Ether Machine é a terceira, Ethereum Foundation a quarta, e aí vai várias outras empresas que estão dentro do ecossistema de Ethereum, como a própria Lido. Falando em Lido, eu mencionei aí sobre a Lido, ok? Aqui, e vamos ver como está a Lido agora aqui. A Lido, ok, está aqui a 1,53. Estamos no diário. Ontem, eu não lembro o valor que ela estava ontem aí, mas a nossa zona roxa da Lido é os 2,16. Ela ainda necessita recuperar aí 42% para bater nesse alvo, que para mim é um dos alvos mais importantes da Lido. Mas, cara, o gráfico da Lido está muito bonito, ó. Dois fundozinhos aqui e ela abriu agora em alta, abriu bonito. Chainlink, outro, ó, bateu, chegou no nosso alvo aí de 24 dólares. Quem entrou em Link se deu muito bem, inclusive foi Link ontem, deixa eu ver, não foi na Link. Ontem eu fiz aqui, inclusive se você não está, deixa eu ver aqui, isso aqui, olha, eu estou olhando uma coisa aqui interna, eu só abro depois para você, depois que eu tiver aqui no interno, aqui. Cara, aqui não marca aqui como é o nome desse? Ele não marca o backpack. Deixa eu ver se ele marca aqui. Ele não marca, cara. Ele não marca, cara. Não marca. Se você não marca, como é que... Aqui tá. Não, aqui ele marca. Ó. Vou mostrar a vocês. Ontem eu entrei aqui na backpack. 60% eu fiz de ganho com SUI, ok? Aproveitando a alta do mercado. Não entrei em Ethereum, porque o Ethereum já tinha esticado. Aí eu entrei na SUI. Consegui meter 60% no bolso nesse tradezinho aqui. E aí hoje de manhã eu meti esse outro tradezinho aqui, ó,
na link, aproveitando, ó, hoje de manhã entrei a 23,75, deixei a ordem de venda em 24,30 e coloquei o stop, se eu não me engano, a 23. Deixa eu ver se mostra aqui o stop. Não mostra aqui, só mostra o close price e o ponto que eu entrei. Ele não mostra aqui. Mas eu consegui, já fiz esse swing trade hoje de manhã. Eu utilizo aí não só e abri agora, olha só, aqui eu vou mostrar, e a Hyperliquid, o link das duas estão aí na descrição. E eu entrei aqui na Hyperliquid, ó, por enquanto tá dando 2,7%, pouquinho, mas olha como que eu fiz esse trade, ok? Eu entrei aqui nessa região, entrei quase agora, nos 4,20, mas eu coloquei o stop nos 4,05. Então, cara, quando você faz um trade assim, mesmo que seja alavancado 5x, alguma coisa assim, que não seja com muita grana, aqui é pouquinha grana, eu estou usando $300 só para movimentar, porque a Hyperliquid poderá pagar um segundo airdrop. E olha só, e coloquei a minha realização de preço aqui em 4,59. Caso o mercado ou a renda dê uma puxada para baixo, eu estou correndo o risco aqui de perder nesse trade mais ou menos 3%, mas com a possibilidade de ganho de 9%, ok? Então esse é o tradezinho que eu estou fazendo aqui agora. Por enquanto está dando 2,6%. Vamos lá, vamos esticar aí para ver se a gente consegue fazer com a minha ordem que eu estou aqui, ó. Tá dando 4,60, dá um lucro, ó. Eu vou apagar aqui o 4,60 e vou digitar novamente só para a gente ver, ó. Tá dando, peraí, ponto não, vírgula 60. 46% de lucro e 3% de prejuízo se for o caso. Então aqui é aonde a gente está com a nossa posição aqui em link. Lembre-se que isso não é recomendação a ninguém e sempre que entrar em qualquer operação de long ou de short, coloque um stop, que esse stop você vai garantir com que você não seja liquidado e não perca todo o seu capital. Então, por favor, muita orientação nisso aí, ok? Voltando aqui, então, a link já foi show de bola. Ontem, cara, que posicionou muito bem, a galera sabe, a gente compra há muito tempo essa, olha que lindo que fez aqui, ó. E ela tá indo buscar a região aqui dos 3,97, ó. Olha só que linda, ela tinha esse alvo aqui, que eu tracei do 3,12 para romper, rompeu. Depois ela tinha outro alvo de 3,58, tá justamente nesse outro alvo e rompendo, ela vai buscar os 3,97. Sandro, como você chegou aos 3,97? Foi por causa dessa linha de resistência aqui? Não, cara, eu simplesmente tracei aqui, eu digo, cara, isso aqui tá me cheirando a uma xícarazinha legal aqui, ó. Tá me cheirando uma xícarazinha legal. E aí eu peguei, marquei a xícara, puxei aqui, coloquei, né? A gente coloca a xícara no gargalo aqui e no fundo aqui, tracei e a alta do ativo normalmente é do mesmo tamanho dessa distância aqui. Aí quando eu puxei aqui e coloquei na linha, tá vendo a linha aqui, ó? A linha que eu tracei aqui e eu coloco aqui em cima, olha para onde ela foi, ó. Justamente na mesma linha de resistência aqui que nós temos nos 3,98, praticamente $4 aí. Por isso que eu trabalho muito com FIBO, com tudo. Parece que vai, peraí, ainda não. Ó, Sonic parece que vai dar oportunidade. Quando você entra na Sonic, ela necessita romper os 35 centavos, fazer o reteste e aí ela abre e vai buscar os 51 centavos. Então, poderemos estar próximo de ver um rompimento na Sonic que poderá levar o ativo fazer aí quase 40%. Mas olho no lance, cuidado. Ela já tentou romper aqui e fracassou. Então espera romper, espera voltar. Quando voltar e abrir o candle verde, aí você entra com tudo. Deixa eu mostrar uma que está fazendo essa linha aqui. Deixa eu ver aqui a nossa... Pronto, eu vou traçar uma pequena... Deixa eu tirar aqui essa... Ó, a NIR.
A Near aqui, ela praticamente, no diário aqui, ela praticamente fez isso aqui, ó. Ó, você traça a linha aqui, ó, o que é que ela faz? Ela rompe, retesta e abriu. Com esse candle que abriu e ela rompeu 2,76, ela abre possibilidade de entrada. E aí você vai aguardar ela chegar aos 3,9, que é o primeiro alvo dela, nossa linha roxa aqui da NIA, ok? Então tudo isso você vai estudando pouco a pouco. Olha só, outra, a Pendo tá já chegando nos 5,95. Na verdade ela bateu ontem, né? Olha só, no dia 11 ela chegou a tocar, voltou e agora vai tentar romper novamente os 5,94 aí. Inclusive as pools, cara, com essas criptos estão maravilhindas, estão muito bem, obrigado. Então, cara, estão se comportando de forma fantástica. A VAX provavelmente está fazendo a mesma formação aqui da xícara, ó. Ó, vamos pegar a VAX aqui com essa xícarazinha aqui, ó. Quando ela chegar nessa região aqui dos 26 centavos, ela poderá estar indo buscar a formação da xícara, que levará a VAX aí aproximadamente para 35 dólares, que é essa linhazinha. Vou botar roxa porque os nossos alvos estão tudo de roxo agora. Aqui. Beleza? Cara, tem muita oportunidade agora no mercado. Tem muita cripto começando a andar. Solana foi outra maravilhosa, ó. Solana foi uma muito boa aqui, que ela, o nosso alvo do 222 dólares aqui, vou colocar aqui de roxinho. Ela ainda não, ela necessita romper essa região dos 206, que foi o que ela atingiu agora em julho, mas ela está com uma formação muito boa, ok? Formação da Solana agora está muito interessante, com um potencial de seguir a alta e retomar a alta para Solana. Mais uma vez um vídeo de 30 minutos. Ei, parabéns, Sandro, você demorou 30 minutos para gravar um vídeo. Mas é isso. Obrigado do fundo do coração por todos vocês que estão se inscrevendo no canal. Eu não costumo mostrar isso que eu mostrei no vídeo desse lucro que eu obtive no Ethereum, mas eu precisei abrir o CoinMarketCap, eu precisei escrever no CoinMarketCap, porque isso aqui qualquer um pode criar, mas eu precisei colocar aqui exatamente o valor que eu tinha comprado, porque eu fiz uma compra só aqui. Então eu tenho isso na minha exchange marcado, só que infelizmente eu não sei porque as exchanges estão com essas fuleiragens. Algumas delas só entregam 6 meses antes, e isso já faz mais de 2 anos. Senão eu teria mostrado, porque vocês sabem que aqui eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Eu não tive como mostrar essa compra que eu fiz em uma exchange, porque ele só me deixa ver os 6 meses últimos, as minhas ordens 6 meses últimos. Eu tenho que solicitar a eles, a Binance no caso aqui, que foi que eu fiz essa compra. Só que não está mais na Binance, né? Agora já está na minha OneKey guardadinho direitinho. E lá mesmo é que eu uso a descentralizada para ir fazendo as minhas vendas fracionadas. Mas eu precisava mostrar para que vocês vissem de fato aqui o valor que a gente está conseguindo por ter acreditado e ter mantido a minha estratégia, que eu percebi que naquele momento eu não poderia, eu deveria trocar Bitcoin por Ethereum. Depois eu me arrependi, porque se eu tivesse ficado, mesmo comprando no Bitcoin no 32, hoje, se eu fizesse a mesma, eu vou fazer agora para finalizar essa mesma experiência. Vamos lá, vamos fazer aqui, mesma coisa que eu fiz. Eu vou colocar aqui agora outra coisa, ó, transação. Vamos colocar aqui Bitcoin. 30 e... Quanto foi que eu disse naquela época? Acho que foi 34 mil dólares. 34 mil dólares. 34 mil dólares. Porque lembra que eu disse que eu perdi a recompra. Eu teria que recomprar mais caro do que o que eu vendi. Então vamos dizer que eu tivesse comprado 34 mil dólares com os 400 e poucos... deixa eu ver quanto era. Os 400 e... Acho que era 417 mil que eu fiz a compra na época. Ah, não.
porra, é 417 mil. Então dava para comprar na época, acho que eram 12 bitcoins, se eu não me engano. 12 ponto algo, 12 ponto algo. 12 ponto algo, mais ou menos. Pronto, mais ou menos isso. Aí eu vou adicionar a transação. Se eu não tivesse comprado Bitcoin, ou Ethereum, tivesse comprado Bitcoin, meu lucro hoje seria maior. Hoje. Vamos dizer, se eu fiz o que eu fiz com Ethereum, eu não tivesse feito, tivesse recomprado Bitcoin mais caro, hoje meu lucro seria 254% em troca dos 195. Qual é a diferença? É que eu acredito que o Ethereum, ele vai me dar, eu vou até deixar aqui, eu vou deixar essa carteira desse jeito, ok? Eu vou deixar essa carteira desse jeito, eu só vou tirar uma coisa aqui, que é essa transaçãozinha pequena aqui, peraí, essa transação pequena aqui, que eu tinha lançado quando eu comprei a 3.603, eu comprei aí quase um Ethereum, mas eu vou tirar essa transação aqui. Pronto, vou deixar só as duas transações, que foi a que eu fiz quando comprei Ethereum e a que eu não fiz por medo, que foi o Bitcoin. E vamos ver, de repente, até novembro, como vai se comportar. Atualmente, hoje, eu estou tendo um alívio, porque eu estou voltando a recuperar o que eu tinha de Bitcoin. Hoje. Mas se eu tivesse ficado em Bitcoin, em dólar, eu teria mais grana no bolso. Então é só eu ter mais paciência, que eu acredito que essa minha transação vai dar certo até novembro. Então vamos aguardar, vou deixar essa carteira desse jeito, a carteira chama Liberdade Financeira, para a gente acompanhar até novembro. E claro, o meu lucro não é isso, porque eu estou duplicando as minhas compras, né? Eu só lancei aqui para vocês entenderem, visualizarem o que eu fiz e como seria hoje na real, ok? Acho que fica mais fácil para eu explicar para vocês isso. Então é isso, gente. Cara, é o seguinte. Quando você toma algumas decisões na vida, se você toma entregando essa decisão para que Deus coordene, para que Deus te leve nos caminhos que Ele acha que é o correto e é o melhor para você, quando você tem total confiança disso, as coisas acontecem. No dia que eu tomei essa decisão, em mais ou menos, acho que foi 20 de outubro de 2023, eu disse, eu tinha medo. Por quê? Porque era uma decisão muito arriscada. Eu tinha visto acontecer comigo que eu não quero que aconteça com ninguém, que é você vender um ativo e ter que recomprar mais caro. Isso é muito chato. Não é ruim, porque cada entrada é uma nova entrada. Aí está a prova. Eu teria comprado mais caro, eu teria uma quantidade menor de Bitcoin do que quando eu entrei, mas o meu lucro financeiro seria agora maior. Só que o Ethereum está recuperando. Se o Ethereum hoje ainda estivesse nos 3 mil, cara, eu ia estar fazendo esse vídeo aqui chorando com vocês. Mas agora eu posso mostrar e a gente pode avaliar isso. Então, quando você toma suas decisões, acreditando naquilo que você traça, e essa decisão você entrega a Deus para que Ele te guie na linha que para dar o resultado que você está esperando, Ele faz. Então, o que eu desejo a vocês é que Deus abençoe a todos, a você e a sua família. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.